Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre vacinas e tentar entender por que algo tão bom se tornou tão polêmico. Apesar das vacinas historicamente salvarem milhares de vidas, agora há quem seja contra elas. Eu tô aqui tentando entender o que está acontecendo, então vem, porque para hoje é o que tem. Para mim, vacina sempre foi sinônimo de proteção. Desde pequena já ouvia meus pais dizendo que era preciso tomar todas as vacinas disponíveis para evitar doenças que poderiam ser perigosas. Não era uma opção, era um dever, uma condição básica para garantir que eu teria maior proteção para a minha própria saúde. Era algo normal, natural, que fazia parte de crescer. E quando eu já tinha idade suficiente para dar conta de mim mesma, minha mãe, toda orgulhosa pelo dever cumprido, me entregou minha carteirinha de vacinação completinha. Olha ela aqui. Sou grata aos meus pais por isso e tento fazer o mesmo pelo meu filho, porque com saúde não se brinca. Mas de um tempo para cá, muita gente tem questionado a eficácia e até mesmo as motivações das vacinas, como se a ciência fosse cúmplice de algum plano de dominação da humanidade. Por que, cérebro? O que vamos fazer amanhã à noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pinky. Tentar conquistar o mundo. É um pensamento que, confesso, tenho dificuldade em entender, mais ainda em aceitar, por achar que teorias sem comprovação alguma podem ser uma séria ameaça à segurança das pessoas. E é por isso que eu quero falar sobre o assunto. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para que mais gente possa entrar nessa conversa. Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, as vacinas se tornaram o centro das discussões em todo o mundo. Com o aumento do número de mortes e sem nenhuma medicação existente comprovadamente eficaz contra o coronavírus, a única solução para o problema, apresentada pela ciência, seria o desenvolvimento de vacinas. Apostando no velho e infalível, é melhor prevenir do que remediar, especialistas de todo o mundo se debruçaram em pesquisas e dedicaram todos os esforços e investimentos a esta tarefa. Devido à urgência para salvar vidas e permitir que tudo voltasse ao normal, o trabalho de desenvolvimento de uma vacina, que geralmente demora anos e às vezes até uma década, foi realizado em apenas 10 meses, um feito histórico para a ciência. A primeira vacina contra o coronavírus testada em pessoas apresentou resultados seguros e capazes de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 18 de maio, pela empresa americana de biotecnologia Moderna. A empresa afirmou que está seguindo um cronograma acelerado. Se esses testes derem certo, uma vacina poderá ficar disponível para uso generalizado até o final de 2020 ou início de 2021. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, hoje há 14 imunizantes seguros, aprovados e em aplicação em todo o planeta. 4 deles estão em uso no Brasil após avaliação e liberação pela Anvisa. São eles a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, a AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz, a Pfizer e a Janssen, sendo essa última de dose única. Mas apesar da dedicação e do esforço desses cientistas, vários grupos surgiram em defesa de interesses políticos ou ideológicos na tentativa de desmoralizar esse trabalho, gerando dúvidas sobre a eficácia das vacinas, o que tem atrapalhado a imunização e atrasado o fim da pandemia. E por que isso tem acontecido? Bom, para tentar entender o que estamos vivendo hoje, a gente precisa ir buscar lá atrás na história como tudo começou. A história das vacinas teve início no século XVIII, em 1796, com o médico inglês Edward Jenner. Na época, era muito comum as pessoas pegarem uma doença chamada cowpox ao ordenhar as vacas. E ele observou que esses pacientes apresentavam sintomas muito semelhantes aos da varíola, como a presença de lesões de pele com pus. Então ele teve uma ideia bastante ousada e bem bizarra para a época. Ele aplicou o pus da lesão de uma ordenhadora infectada pela cowpox, chamada Sarah Nelmes, em um garoto de 8 anos, James Phipps.
Na época, não havia seringas como conhecemos hoje, então o pus foi aplicado sobre um pequeno corte feito no braço. O menino então adquiriu a infecção, mas de forma leve, e após 10 dias estava completamente curado. Tempos depois, Dr. Jenner aplicou no garoto o pus de uma vítima de varíola, e ele nada sofreu, o que era impensável na época, já que a varíola era uma doença grave que deixava sequelas seríssimas ou levava à morte. A varíola foi uma das doenças que mais matou em todo o mundo ao longo de toda a história. Foram 300 milhões de casos registrados oficialmente, fora os incontáveis que nunca foram contabilizados. Estava criado então o primeiro conceito de vacina, que é a introdução do agente causador da doença no corpo para provocar a produção de anticorpos pelo sistema imunológico, criando células de memória para impedir futuros ataques dessa mesma doença. Eu acho isso muito incrível. Aliás, a palavra vacina vem de vaccae, que é vaca em latim, porque afinal a vacina surgiu da cura de uma doença transmitida pela vaca. Empolgado com o resultado obtido, o Dr. Jenner passou a aplicar tal tratamento em outras pessoas e observou os mesmos resultados positivos. Em 1798, divulgou sua descoberta em um trabalho intitulado Um Inquérito sobre as Causas e os Efeitos da Vacina da Varíola. Claro que ele enfrentou resistência e teve sua ética questionada por fazer testes em uma criança. Mas apesar da polêmica inicial, em pouco tempo o mundo reconheceu o imenso valor de sua descoberta. E assim, em 1799, foi fundado em Londres o primeiro instituto do mundo dedicado à pesquisa e produção de vacinas. Em 1800, a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação em seus oficiais com grande sucesso. No Brasil, as vacinas chegaram em 1804, trazidas pelo diplomata Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta, o Marquês de Barbacena. Figura muito influente na corte, ele conseguiu implantar a vacinação contra a varíola primeiramente na Bahia. Dom João aceitou a proposta do Marquês por ele mesmo ter perdido 2 irmãos e um filho para a doença. Mas na época, a vacinação, uma prática ainda muito recente, não era levada a sério pela população. Pela falta de entendimento e de informação, ou por puro medo, preconceito, as pessoas não queriam ser vacinadas e milhares delas continuaram morrendo de varíola, ainda que já existisse um método eficaz de prevenção. Foi em 1904 que essa situação chegou ao extremo no Brasil. Na época, o Rio de Janeiro, então capital do país, sofria com a falta de saneamento básico. As ruas ficavam cheias de lixo e não havia água tratada ou rede de esgoto eficiente. E pela falta de limpeza e higiene, eram comuns surtos de diversas doenças, inclusive da temida varíola. Diante da gravidade da situação, o então presidente da República, Rodrigues Alves, deu início a uma série de ações na tentativa de reurbanizar o Rio de Janeiro e reduzir os problemas na saúde pública. O lixo passou então a ser recolhido das ruas na tentativa de evitar a proliferação da febre amarela. O governo também passou a pagar pelos ratos que fossem mortos pela população. Apesar que isso não deu muito certo, porque as pessoas passaram a criar ratos para fazer um dinheiro e o governo precisou suspender a medida. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Já para conter a varíola, Alves criou a Lei da Vacina Obrigatória e encarregou o médico sanitarista Oswaldo Cruz de fazer o que fosse necessário para garantir a imunização da população. E ele fez. Só que da maneira mais truculenta que se possa imaginar, invadindo casas e aplicando a vacina à força, inclusive em idosos, crianças, gestantes. Os agentes de saúde eram recebidos a bala. Se conseguissem entrar na casa, a vacinação era no tapa. Era tenso. Não tinha como isso dar certo. Revoltadas com a violência, sem entender a importância da vacinação e duvidando de sua segurança, as pessoas se negavam a tomar vacina. Muitas delas até acreditavam que a vacina era imoral, já que sua aplicação era feita nos braços ou nas coxas. Os maridos se sentiam ultrajados com a possibilidade de suas esposas terem que expor qualquer partezinha que fosse do corpo para um médico. Quem é?
Revoltadas, as pessoas saíram às ruas em protesto contra a obrigatoriedade da vacina. A imprensa apoiou a rebelião, ridicularizando o médico Oswaldo Cruz. O exército e os políticos adversários ao governo também apoiaram o movimento. Vários conflitos entre a população e a polícia foram registrados de 10 a 16 de novembro de 1904. Houve grande violência que deixou 30 mortos, 110 feridos e 945 presos, dos quais 461 foram deportados para o Acre. Esse movimento entrou para a história como a revolta da vacina. E ao final desse conflito, o governo até voltou atrás e revogou a obrigatoriedade da vacina. Mas de que adiantou tudo isso se a população continuou sem informação e sem entendimento e exposta aos riscos de contágio? O grande problema foi impor algo totalmente novo para a população, que não tinha o menor entendimento do que vinha a ser uma vacina. As pessoas tinham medo e não havia nenhuma campanha informativa que incentivasse a vacinação voluntária. E olha só a ironia da vida. O presidente Rodrigues Alves, primeiro governante a defender a vacinação em massa no Brasil, morreu de gripe espanhola em 1919 durante a pandemia que matou milhares em todo o mundo, justamente por falta de vacina para tal doença. O Plano Nacional de Imunização, o PNI, foi implantado no Brasil somente em 1973. Mas dessa vez a coisa foi bem feita e se tornou referência mundial por seu pioneirismo e abrangência, já que nosso país é imenso e possui diferentes necessidades em cada região. Uma das principais razões para o sucesso do PNI foi o investimento em campanhas de conscientização de grande alcance em todos os meios de comunicação, também nas escolas, nos meios de transporte, nas empresas, nas igrejas, e todo o material produzido tinha linguagem muito simples, acessível a todos os públicos. Numa cidade distante, Billy Polio, Fred Tétano, Kid Sarampo e Johnny Coqueluche preparam planos malignos. Como acabar com essas ameaças? Muitos famosos contribuíram nas campanhas de vacinação, incentivando a adesão. Na hora de vacinar, com amigos é gotinha. Poder brincar, ela. Oh. E a turma da Xuxa também já se vacina. Para as crianças, a linguagem sempre foi lúdica, divertida. E claro, como não falar do Zé Gotinha, esse personagem tão querido que marcou a infância de todas as gerações que vieram a partir da criação do PNI. Olá, meu nome é Zé Gotinha. Eu fui criado pelo artista Darlan Rosa. Em 1990, passou a valer a Lei 8.069, impondo a obrigatoriedade da vacina para crianças e adolescentes. Nela está determinado: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Todas essas medidas trouxeram resultados excelentes e várias doenças foram erradicadas do território nacional, como o sarampo e a poliomielite, que é a paralisia infantil. Mas apesar das vacinas salvarem cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos, ainda há quem duvide de sua eficácia. O movimento anti-vacina ganhou força em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo em uma conceituada revista científica, a Lancet, relacionando a vacina tríplice viral, aquela que garante a prevenção contra cachumba, sarampo e rubéola, ao autismo. Sua teoria foi prontamente rebatida por outros especialistas, que comprovaram através de estudos não haver nenhuma relação entre o autismo com nenhuma vacina. Pouco tempo depois foi descoberto que o médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar com processos contra fabricantes de vacinas. Não bastasse isso, foi descoberto que ele havia utilizado dados falsos e até alterou informações sobre os pacientes. Após a confirmação da fraude, a Lancet se retratou e retirou o estudo de seus arquivos. Wakefield perdeu o registro médico.
o que ficou barato para ele diante do problema que ele criou para a humanidade. Apesar do esclarecimento público sobre a fraude de Wakefield, o estrago já estava feito. E quando se planta uma dúvida, é difícil restabelecer a confiança. Segundo um estudo do MIT, as pessoas têm maior tendência a acreditar em uma mentira do que na verdade. Quando se planta uma dúvida, é difícil restabelecer a confiança. Segundo um estudo do MIT, as pessoas têm maior tendência a acreditar em uma mentira do que na verdade. Eu falei sobre isso em um vídeo sobre fake news, que eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição. Dá uma olhada lá. E as redes sociais tiveram um papel fundamental na disseminação de inúmeras teorias da conspiração sobre as vacinas em geral. A situação se tornou tão grave que em 2019, antes mesmo da pandemia de Covid, a resistência à vacinação foi listada pela Organização Mundial da Saúde como uma das 10 maiores ameaças à saúde global. Olha só o estrago. Por recusar vacinas já amplamente reconhecidas por pura desconfiança ou medo, em 2011 os Estados Unidos passaram por um surto de cachumba. Em 2013, no Japão, o mesmo ocorreu com a rubéola. Em 2017, na Europa, foi notificado um caso de tétano após 30 anos sem nenhuma ocorrência. Já no Brasil, o certificado conquistado em 2016 pela erradicação do sarampo foi perdido 2 anos depois, quando ocorreu um surto da doença. Nos últimos 5 anos, houve uma queda significativa na cobertura vacinal no Brasil e as metas estabelecidas também não estão sendo atingidas desde 2018. Segundo dados disponíveis no Sistema de Informações do PNI, de 2015 a 2020, a vacinação caiu entre 40% e 55% em nosso país. Essa queda tão grande foi registrada em campanhas contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, varicela, rotavírus e até meningite. Um retrocesso absurdo que pode colocar em risco a saúde pública pelas próximas gerações. Isso é muito grave e a população precisa ser orientada sobre a situação. As vacinas foram o maior avanço da medicina no século XX. Por quê? Em 1900, uma criança que nascesse naquele ano, a expectativa de vida era de 40 anos. Quando terminou o século XX, essa expectativa de vida tinha praticamente duplicado. A grande responsável por esse aumento da expectativa de vida foi a vacinação. O ápice dessa polêmica veio com a pandemia da Covid-19. Apesar de estarmos há mais de um ano lutando para conter a disseminação do coronavírus, que já levou milhares de vidas em todo o mundo, mais de 500 mil no Brasil, ainda estamos presos à discussão sobre a eficácia e a segurança das vacinas. Tudo virou motivo para desconfiança. O preconceito contra países fabricantes dos imunizantes, disputas políticas, guerra de narrativas ideológicas, notícias falsas, tudo isso tem atrasado a imunização. E é preciso lembrar que estamos em uma corrida contra o tempo para conter as mutações dos vírus, que cada vez se torna mais transmissível e mais forte. É preciso imunizar mais de 70% ou 80% da população para conter a pandemia e podermos voltar ao normal. Imagine uma comunidade inteira se vacinando. Algumas pessoas desta comunidade não podem se vacinar porque possuem contraindicação, ou seja, não é recomendado por diversos fatores. Dos 100 moradores, 95 foram imunizados. E os outros 5 moradores que não se vacinaram? Os outros 5 estão indiretamente protegidos também, porque se uma doença chegar até a comunidade, será muito difícil alcançar justamente essas 5 pessoas não vacinadas. Os vacinados protegem os não vacinados. Em países onde essa meta está próxima, a situação já começa a melhorar, mesmo que ainda haja muito trabalho a fazer. O problema é que, mesmo diante de estudos científicos e demonstrações práticas positivas em outros países, ou até mesmo em algumas cidades brasileiras onde foram feitos estudos sobre a vacinação, aqui ainda há quem deboche das vacinas. Então, vale a pena repetir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, hoje há 14 imunizantes seguros, aprovados e em aplicação em todo o planeta. 4 deles estão em uso no Brasil após avaliação e liberação pela Anvisa.
A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, a AstraZeneca Oxford, produzida pela Fiocruz, a Pfizer e a Janssen, produzidas nos Estados Unidos, sendo essa última de dose única. Todos eles foram avaliados e aprovados por eficácia e segurança. Em caso de dúvida, o que é normal de acontecer, não vá atrás de conversa fiada. Pesquise, pergunte ao seu médico. Acompanhe entrevistas com especialistas de instituições sérias. Quando chegar sua vez na fila, procure um posto de saúde e tome a vacina. Não deixe de voltar para a segunda dose. Se preserve por mais 15 dias até que a imunização seja efetiva em seu organismo. E mesmo depois disso, continue usando máscara, higienizando as mãos corretamente e mantendo o distanciamento social. Porque precisamos garantir a segurança de todos, até que a vacinação cubra toda a população, ou pelo menos a grande maioria. Nenhuma vacina é 100% e a eficácia dessas vacinas, ela vai variar de acordo com a taxa de transmissão comunitária também. Eu costumo dar o exemplo sempre do jogo de futebol e do goleiro. Como é que a gente sabe que um goleiro é um bom goleiro? A gente olha o histórico dele, que é a eficácia do goleiro, a frequência com que ele pega a bola. Se ele tem um bom histórico, uma boa eficácia nos testes clínicos, ele é um bom goleiro. Mas isso não quer dizer que ele é infalível, não quer dizer que ele é invicto, não quer dizer que ele nunca vai tomar gol. E se a gente olha para um único jogo onde ele tomou um frango e fala, esse cara tomou frango, ele é uma porcaria. Não, ele não é uma porcaria, ele é um bom goleiro, ele só não é infalível. E se ele tem uma defesa do time que é uma droga, que não serve para nada, que não usa máscara, que não faz distanciamento social, que não respeita as medidas preventivas, vai ter tanta bola vindo para o gol, vai ter tanto vírus circulando, que a probabilidade dele errar é muito maior. Então, uma boa vacina, ela é como um bom goleiro. Ela pode ser muito boa, mas ela não é infalível. E se tiver muita bola para o gol, muito vírus circulando, a probabilidade dela falhar é maior. Então, a gente precisa reforçar a defesa do time. A gente precisa ter o bom goleiro, que é uma boa vacina, mas também precisamos ter uma boa defesa do time. Tudo isso em conjunto vai nos levar a um momento no futuro onde a curva da doença vai decair e vai permitir, então, que a gente relaxe as medidas de quarentena. E só mais uma coisa, pelo bem da sua própria saúde. Não seja um sommelier de vacina, aquele que fica escolhendo marca como se vacina fosse bolsa de grife. Porque se você perde tempo escolhendo vacina, o vírus pode ser mais rápido e escolher você primeiro. É verdade. E para hoje é o que tem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui o que você acha disso tudo, me conta se você já tomou a sua vacina. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!